Se uma pessoa despreza uma coisa, certamente é por uma razão, né? O desprezo, ele não acontece por acaso. Ele acontece por uma razão. Então, quer dizer, se há o desprezo, há uma razão para esse desprezo. Isso acontece entre as pessoas. Por exemplo, se uma pessoa está desprezando a outra, existe uma razão para ela estar fazendo isso. Ela não está fazendo isso sem razão. Mas aí nós temos que levar essa situação para o lado espiritual, porque você sabe quem é a pessoa mais desprezada da face da terra? Você sabe? Essa pessoa é o próprio Deus. Deus, ele é a pessoa mais desprezada da face da terra. E você tenta imaginar, né? Ser desprezado por uma pessoa já é algo ruim, não é verdade? Não é algo ruim você ser desprezado por uma pessoa? É muito ruim. Uma situação que ninguém certamente gostaria de passar. Mas agora você imagina você ser desprezado por milhões, por bilhões de pessoas. Imagine você ser desprezado por essa quantidade de pessoas. Imagine isso. Se já é ruim o desprezo de uma, imagine o desprezo de milhões. Imagine o desprezo de bilhões. Mas você sabe o que é o pior? Não é o desprezo em si, que já é um problema seríssimo, né? É que não há razão para esse desprezo. Por quê? Deus deu alguma razão para alguém desprezá-lo? Será que existe alguma razão para uma pessoa desprezar a Deus? Existe? Será que existe? É só nós pararmos para pensar. Existe razão? Pare você por um momento e pense. Será que existe alguma razão para eu desprezar a Deus? Será que existe alguma razão para eu ignorá-lo? Será que existe? Se nós formos inteligentes e pensarmos, nós vamos ver que não há razão para desprezar Deus. Não há motivo para desprezar Deus. Muito pelo contrário. Porque você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Deus, ele é a pessoa que mais se importa conosco. Mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai, mais do que a sua esposa, mais do que o seu marido, mais do que o seu filho, mais do que quem quer que seja. Deus, ele se importa com você mais do que qualquer outra pessoa. Ele se importa. Ele se importa com você mais do que qualquer outro. Então, essa pessoa que é a pessoa que é a que se importa mais conosco, nós não temos razão nem motivo para desprezá-la. Deus não deu motivo e nem razão para desprezar, porque como falamos no início, o desprezo acontece por uma razão. A pessoa deu algum motivo para a outra desprezá-la. Mas a pergunta é: que motivo, que razão Deus deu para ser desprezado? Mas perceba, ele tem sido a pessoa mais desprezada da face da terra. Sem razão, sem motivo. Ele tem sido a pessoa mais desprezada da face da terra sem razão, sem motivo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que se vê muito é o seguinte, né? Falamos isso certa vez. E o que se vê muito é o seguinte: a pessoa chega lá até Deus quebrada, destruída, arrebentada, como todos chegamos. E Deus, ele reconstrói. Através da pessoa fazer sua parte, Deus, ele reconstrói tudo. Mas aí, depois que a pessoa chegou lá, o que ela faz? Ela começa a desprezar Deus. E o desprezo, para que se entenda, não é você ofender Deus, não é você xingar Deus. O desprezo é você deixá-lo de lado. O desprezo é você deixá-lo de canto. O desprezo é você deixar as coisas dele em segundo plano. O desprezo é isso. Isso é o desprezo. É ele falar com você e você ignorá-lo. Isso é o quê? Isso é desprezar. Quer dizer, parece que é desprezo. Não parece, mas isso é desprezar. Isso é desprezar. E é uma coisa que infelizmente muitos têm feito. Com quem?
com Deus, com aquela pessoa que lhe ajudou, com aquela pessoa que lhe estendeu a mão, com aquela pessoa que lhe salvou, com aquela pessoa que lhe resgatou, lhe restaurou, lhe curou. Quer dizer, fazem sem razão, sem motivo. Porque Deus não dá motivo para ninguém desprezá-lo. Que mal Deus faz para uma pessoa. Que mal, né? Ele até mesmo pergunta certa vez: que mal que eu fiz para vocês estarem me tratando desse jeito? O que eu fiz para vocês? O que eu fiz de errado para vocês? Ele até perguntou, está escrito isso. O povo, o que eu fiz para vocês me tratarem dessa forma? Onde foi que eu errei? Então quer dizer, Deus, ele se questiona isso. Porque pela forma como ele é tratado, deixado de lado, deixado de canto, sendo desprezado, sendo descartado. Sem razão, sem motivo. E ele se pergunta, o que eu fiz? O que eu fiz? Quer dizer, me dê uma razão aí para vocês estarem me tratando desse jeito. Mas aí, aquilo que a pessoa deveria desprezar, ela não despreza. Ela não despreza o pecado, ela não despreza o diabo, ela não despreza as coisas erradas, as amizades erradas, os pensamentos, sentimentos, desejos errados. Ela não despreza essas coisas. Ela abraça tudo isso e despreza quem? Despreza Deus, que é a pessoa que se importa com ela. Ela despreza Deus. Vai entender, né? Ela despreza aquela pessoa que se importa com ela, que deu a vida por ela, que se sacrificou por ela, que se sacrifica por ela. Porque Deus, ele é Deus, ele não precisa de ninguém. Mas ele sofre por cada um, porque ele quer salvar todos. Mas aí vê a pessoa e a pessoa desprezando ele, a pessoa ignorando ele, e a pessoa fazendo pouco caso dele. Mas nessa realidade, quem perde não é Deus. Deus, ele continua no mesmo lugar. Deus, ele ter sido desprezado desde que houve rebelião. Desde a desobediência do homem, ele tem sido desprezado. Mas veja se Deus perdeu alguma coisa em grandeza, em glória, em poder. Veja se mudou alguma coisa para ele. Ele continua sendo a mesmíssima pessoa, ele continua no mesmíssimo lugar que ele estava. Ele não perdeu nada. Sabe, nós não somos nada. Nós não somos nada, nada, absolutamente nada. Quantos seres humanos já não passaram por essa vida? Quantos seres humanos já não passaram por esse mundo? Quantos? Nós somos só mais um. Nós somos só mais um que daqui a pouco está passando também. E eu posso ser mais um a ser esquecido, ou eu posso ser mais um a ser lembrado. Depende do meu tratamento para com Deus. Então veja, ele não perde nada. Ele não perde nada e ele não vai perder nada. Porque, como sempre falamos aqui, tem um monte de pessoas igual a mim, igual a você. Eu não sou exclusivo, a gente não é nada. Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. Às vezes a gente acha que se a gente sair, Deus vai perder alguma coisa. Às vezes a gente acha que Deus ele é refém nosso. Não, não. Deus não precisa de nós. A gente, como foi falado, nós não somos nada. Eu gostaria que você visse, que você observasse a forma como você tem tratado Deus. De que maneira você tem tratado Deus. Porque a forma que nós tratamos Deus reflete na nossa vida. Eu não estou falando de vida externa, porque ganhar dinheiro até o incrédulo ganha. Né? Conquistas materiais até o incrédulo tem. Mas quando se trata daquilo que está dentro, isso só Deus pode dar. Então, o nosso tratamento para com Deus reflete no que? No nosso interior, dentro de nós. E se a pessoa está mal por dentro, é por quê? Porque olha a forma como ela tem tratado Deus. E às vezes a pessoa está ali, frequenta a igreja e tudo mais, conhece a Bíblia, busca, e não está bem por dentro. E não entende por que está mal, não entende por que está fraca, não entende por que sabe. Mas é o seu tratamento para com Deus. É como ela tem tratado Deus. E aí fica dessa forma. Então por isso que eu gostaria que você visse como você tem tratado Deus.
Porque isso, para Deus, não muda em nada. Para Deus, a forma como eu trato não muda em nada, porque independentemente da forma como eu o trato, ele vai continuar sendo a mesmíssima coisa. Deus não é um ser humano. O ser humano é assim, se você trata ele bem, ele vai estar bem. Se você trata ele mal, ele vai estar mal. Não, Deus, se você desprezar ele, ele vai continuar no mesmo lugar, ele vai continuar sendo o mesmo, ele não vai perder nada. Você vê o mundo, praticamente quase todos desprezam a Deus e Deus continua no mesmo lugar. Você vê na época de Noé, só um era justo, os outros viviam todo errado. Veja se Deus perdeu o poder. Não, ele veio e destruiu tudo. É o que acontece com quem despreza a Deus. E a pessoa descobre que ela não era nada. E que ele era Senhor. E sempre foi Senhor. Então é por isso que eu falo para você, veja como você tem tratado Deus. Porque para ele não muda nada. Mas para você, para mim, muda tudo. A forma como nós temos tratado Deus reflete na nossa vida. Então, se eu não estou bem, se eu estou fraco, se eu estou triste, vazio, amargurado, enfim, os problemas que cada um sabe que tem tido, né? Eu não preciso ficar nomeando aqui, porque cada um sabe como está, não é verdade? Se você olha para dentro de você e você é capaz de detectar problemas que ninguém vê, mas que você vê e que você não quer que fique aí, esse problema tem vindo do quê? Desprezo para com Deus. O meu desprezo para com Deus reflete a minha própria vida. Quer dizer, o único prejudicado quando eu desprezo a Deus sou eu mesmo. E como falamos, não há razão para desprezar a Deus. Não há razão. Há razão sim para me desprezar o pecado, para me desprezar o diabo, para me desprezar as coisas. Há razão para me desprezar isso aí. Mas agora, o desprezar a Deus, qual razão? Eu posso falar por mim, qual razão Deus me deu para desprezar Ele? Se eu olhar, eu não vou ver razão, eu não vou ver motivo. Então, se eu não vejo razão para desprezá-lo, por que eu vou desprezá-lo? Por quê? Por quê? Então, quer dizer, a pessoa despreza a Deus sem razão. Ela faz aquilo sem porquê. Veja como é uma atitude irracional. Não há uma razão para desprezar a Deus. Então, por que eu vou desprezá-lo? Por que eu vou deixar de lado? Por que eu vou deixar de canto? Por que eu vou trocá-lo por outras coisas, por outras pessoas? Por quê? Por quê? Existe razão? Existe algum motivo? Ele fez alguma coisa que não deveria? Ele fez. Seja inteligente. Seja inteligente. Se não há razão para fazer isso, por que você vai fazer isso? Se não há razão para fazer isso, por que você tem feito isso? Veja a forma como você tem tratado Deus. Veja a maneira, veja o jeito que você tem tratado Deus. É só você que sabe, eu não sei como você tem tratado Deus. Eu sei como eu tenho tratado Deus. E você sabe como você tem tratado Deus. E se você vê que não o tem tratado como deveria, e você hoje quer mudar essa situação, eis a chance, eis a oportunidade. Porque Deus, ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que ninguém pereça. Por isso ele deu a vida dele na cruz. E ele dá a oportunidade para conserto, para reconciliação. Mas se a pessoa, apesar de tudo isso, ela escolhe continuar como está, aí Deus não pode fazer mais nada. Então, se você quer hoje resolver as coisas entre você e Deus, se você quer consertar isso, fale com Deus aí onde você está. Você que estava longe, estava distante, perdido. Você se perdeu. Talvez nem percebeu, mas hoje os seus olhos foram abertos. Hoje você enxerga a verdade. Hoje você vê que você se afastou. Hoje você vê que você se distanciou. Hoje você vê que você tem desprezado a Deus. Sem razão, sem motivo, ele não fez nada. Ele não fez nada. É como ele falou, o que eu fiz de errado? Ele não fez nada. Então ele não merece ser desprezado. Ele não merece ser tratado dessa forma, não. Deus, ele merece o melhor tratamento. Por quê? Porque ele é a pessoa que mais se importa conosco. Ele é a pessoa que está sempre ali disposta a nos ajudar. Então,
o nosso tratamento para com ele deve ser sempre o melhor. Então, se você entende que isso não tem acontecido consigo e você quer mudar isso, fale com ele agora. Conserte isso agora, resolva isso agora. Nesse momento, faz a sua oração aí, nesse momento. É você que tem que falar com ele, é você que precisa falar com ele. Então faça isso nesse instante, porque ele dá a você essa chance, essa oportunidade de resolver isso. Porque isso não vai refletir na vida dele, vai refletir na sua vida, está refletindo na sua vida. O seu tratamento para com ele reflete na sua própria vida, reflete na nossa vida. Ele continua no mesmo lugar, independentemente da forma como eu trate. Agora, quanto pior eu tratá-lo, mais eu vou descer. Quanto mais eu desprezá-lo, mais eu vou descer. Mais eu vou descer. Então, se você não quer isso para você, resolva isso agora. Conserte isso agora, corrija isso agora. Fale com Deus. E tome a decisão de, a partir de hoje, tratá-lo devidamente, respeitá-lo, honrá-lo, agradá-lo, obedecê-lo. Trate-o com a devida reverência, com o devido temor. Porque ele é Deus, ele é Senhor. Como falamos, ele não precisa de ninguém. E nós não somos nada, sabe? Nós não somos nada, somos nada, 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 nada. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então reconheça ele em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Faça isso a partir de hoje. Dê prioridade a Deus, dê prioridade às coisas. Trate ele como mais importante. Coloque ele em seu devido lugar, que é o lugar de prioridade. Porque você vai estar dando a ele o que é devido, o que ele merece, o que ele é digno de receber. Se você faz isso, você não estará fazendo um favor para ele, você não estará fazendo uma obrigação, não, você está dando a ele o que é devido. É o mínimo que ele merece, está em primeiro lugar na nossa vida. E quando isso acontece, não é ele que ganha, porque ele já é Senhor. Independentemente da forma como eu trato, ele já é Senhor. Mas quando você coloca em primeiro lugar, quem ganha é você, quem é beneficiado, quem é beneficiada é você. Então, se você quer isso, faça isso a partir de hoje. Se você está decidido, decidida a isso. Se você entendeu o que foi falado e você quer isso para você, você quer isso para sua vida, faça isso. Dê prioridade a Deus, despreze, não Deus, mas aquilo que desagrada a Deus, o pecado, o diabo, essas coisas erradas, o mundo, a sua carne. Despreze o que te afasta de Deus e se apegue, se agarre a Deus, ao que te aproxima de Deus. E aí você vai estar vivendo da forma como deveria. E virão as consequências dessa escolha sua de priorizar aquilo que realmente importa na vida.